Fala galera ligada no canal, muito boa noite. Meu nome é Fernando, esse é mais um Zona Mista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse senhor aqui em cima, senhor Adenor Leonardo Batti, mais conhecido como Tite. E é justamente sobre esse vídeo, sobre esse tema que a gente vai abordar agora, que eu já deixo claro que esse seja talvez o vídeo mais difícil que eu tive que fazer no canal. O vídeo que mais eu tive que ter um pouco de cuidado nas palavras que eu utilize, principalmente na sutileza dentro do linguajar que eu vou trazer para vocês agora. Na manhã dessa terça-feira, o Tite negociava com o Corinthians, tudo se encaminhava para um ótimo acerto entre as partes, e já se esperava até que o Tite fizesse o primeiro treinamento nesta terça-feira. Tamanha a certeza do fechamento entre as duas partes, né? Porém, uma crise de ansiedade acabou frustrando os planos do Corinthians. Uma crise de ansiedade muito forte fez com que o Tite parasse e repensasse a sua carreira, né? O Tite acaba interrompendo a sua carreira por tempo indeterminado por questão emocional, por questão psicológica, por questão de saúde, tá? E aqui no canal, alguns colegas já fizeram juízo de valor, emitiram algumas opiniões. Esse canal a gente não vai fazer juízo de valor e também não vamos emitir opinião, tá? A gente vai falar sobre a conjuntura dos fatos da situação do Tite. E para começar, eu vou pegar a nota do filho dele, eu vou ler aqui para vocês, vou deixar aqui em cima no card também para quem quiser poder ler junto conosco, tá? Nota do Matheus Batti. O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo. Mas conversando com minha família e observando os sinais que o meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper a minha carreira para cuidar de mim por tempo indeterminado. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Adenor Leonardo Batti, o Tite. É uma nota pesada, né? E ela demonstra algumas coisas. Principalmente, eu vou reler um parágrafo, um pedaço dela aqui, que diz algo que me toca muito, né? Que é o seguinte: entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir. Ponto. O Tite é muito grande e muito feliz quando ele usa essas palavras. Porque você admitir vulnerabilidade, você admitir fragilidade, não é algo fácil não, tá? É muito fácil você falar das suas conquistas, dos seus momentos felizes, né? Dos momentos de explosão física que você tenha, que envolve a tua felicidade, em que você tenha grandes momentos de alegria ali, né? Grandes rompantes de alegria, é muito bom. Agora, falar, se abrir quando as coisas ficam difíceis, e quando eu digo que as coisas ficam difíceis é quando elas realmente ficam complicadas para você, não é algo muito fácil de se fazer. Tá? Acho que o Tite é muito feliz e acho que o Tite faz certo em se afastar. Primeiro, o treinador deve priorizar a sua saúde mental e física. Tá? Acredito que seja a melhor coisa que ele faz. Bom, vamos falar um pouquinho também dessa questão, porque para quem acompanha o Tite sabe que o treinador ele já vinha sofrendo com algumas questões ali desde o Flamengo. Quando o Tite ele começou a treinar o Flamengo, quando ele sai da seleção brasileira, ele fica um tempo, né? Ele fala que não vai treinar ninguém no Brasil, que não haverão mais trabalhos no Brasil, e que se não for no Corinthians, não será em outro. Passa um tempo, ele aceita a proposta do Flamengo
né? O Corinthians, na época, manda o Vanderlei Luxemburgo embora, era o treinador. Ele tenta até negociar com o Tite, mas ele escuta que o negócio já havia sido fechado com o Flamengo. E aí fica uma sensação de frustração, né? De talvez ler do engano, alguma coisa que magoa e machuca o torcedor, que é mais passional, que é mais sentimento mesmo e emoção do que análise e razão. O Tite acaba indo para o Flamengo, tem, né, uns determinados momentos ali que você nota ele mais ele menos mais aprazível, ele com mais um pouco de dificuldades, e ele até fala sobre isso. E o corpo dele começa a cobrar isso, né, junto com a cabeça, porque ele já não vinha muito bem no Flamengo, né, e ele vinha sendo cobrado muito. Essas cobranças acabaram afetando um pouco o treinador. Ele meio que sai do Flamengo, dá uma pausa, né? Pega uma pausa na carreira, acho que desde outubro do ano passado, quando ele saiu do Flamengo para o Felipe Luiz assumir, ele estava desempregado. E até agora o Corinthians vinha negociando com ele e isso acabou tirando um pouco dele. Então ele mesmo fala, né, que ele tinha decisão concreta, né, estava assim em fase final de negociação. Vou deixar até alguns companheiros corintianos que eu acompanho, né, o caso do Kroos, do 14º, do Adalba, do Papo Fiel, da Identidade Corintiana também, né, o Rodrigo Vessone, mestre Vessone, que deixaram apalavradas nessas questões entre o Tite e o Corinthians, e principalmente, né, o desfecho final que deveria ser positivo, né? Se aventavam um final positivo para esse last dance entre o Tite e o Corinthians. E aí a gente começa a se pegar em algo. Para quem já passou por isso, para quem tem experiência, né, casos assim na família, e principalmente já conviveu com isso de determinada forma, sabe o que eu vou falar. É muito complicado, muito difícil você ver uma pessoa passar por essa situação, muito dolorido, muito doloroso. E na cabeça do Tite, eu imagino, tá? Não posso ter o mesmo lugar de fala porque eu nunca passei por isso. Mas o que eu imagino é que na cabeça dele, ele pensou, bom, eu tô voltando para casa. Eu tô voltando para um lugar onde eu sou querido, um lugar onde a torcida gosta de mim, um lugar onde eu tenho um determinado tamanho, onde eu conheço e onde as coisas podem dar certo. E aí, entre o pensamento positivo de você estar nessa ideia, né? E o pensamento negativo de, opa, será que vai dar certo? Eu tô indo para esse lugar, mas a torcida tá meio brava comigo. E como que as coisas vão se suceder depois desse momento? É o gatilho que você tem onde o pensamento positivo, o momento positivo, ele começa a desandar e você se perde naquela espiral que tudo se transforma em negação, em negatividade, em tristeza, e você vai se perdendo e não consegue mais se achar. Para o professor Tite, tá? Eu desejo os meus mais sinceros votos de melhoras. Espero que ele volte o quanto antes, tá, ao futebol. Espero vê-lo na melhor forma de novo, como eu vi em 2012, como eu vi em 2015. Espero que ele traga muitas alegrias ao futebol, porque o futebol é algo que é da forma como é, por conta que ele mexe com as nossas emoções. O futebol ele mexe com a nossa raiva, o futebol ele mexe com a nossa alegria, com a nossa tristeza. Às vezes a gente tem momentos de ódio quando algo de ruim acontece conosco, e a gente tem momentos de euforia, né, de loucura também. O futebol ele tem esse poder diferente de todos os outros esportes muito por conta disso, né? De poder aferir as nossas emoções, de mexer conosco de uma maneira que talvez nenhum outro esporte mexa. E você tira por noção, né, vamos colocar noção como uma palavra, alguns momentos que ficam entranhados dentro da gente, ficam marcados no nosso coração. São momentos que duram 1, 2, 5 segundos, por exemplo, mas que marcam a gente, marcam a nossa vida. Isso faz com que o futebol seja maravilhoso, né? E quanto ao senhor Bate, né, quanto ao senhor Tite, ele, quando fala dessas questões que ele tem, ele não está falando aos 50 nem aos 45 anos. Ele fala no auge dos seus 63 anos de idade.
E ele fala como um treinador gigantesco, como uma unanimidade. Não é um treinador que está começando, não é um treinador que passa por qualquer coisa. É um Tite que já ganhou uma Copa América, é um Tite que já ganhou um campeonato mundial com o Corinthians, Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro. É um Tite que já ganhou também com o Grêmio, né? Já apareceu mostrando toda a tua qualidade, toda a tua competência no Caxias. É um cara que tem mais de 20 anos de estrada. Né? O Tite tem mais de 20 anos de estrada, então o Tite conhece, né, a respeito. E quando você chega aí, você no auge, né? O Tite não acabou para o futebol e também não está começando, mas no auge dos seus 63 anos falar sobre algo, né, que o atrapalha, né, o impede de exercer da melhor forma possível, eu acho que é algo muito grande. Vi alguns colegas da imprensa e principalmente alguns outros colegas mais da mídia alternativa falando sobre uma possibilidade, né, do Tite ser um escudo, porque o Tite não queria ir, porque ia ser um escudo da atual gestão, porque a atual gestão comete erros, ou porque o Tite poderia muito bem esperar 3, 4, 5 meses para poder avisar que está com esse problema e deixar o Corinthians na mão. Eu vejo o Tite como um grande profissional e eu não consigo aventar a possibilidade, não consigo mensurar que o Tite vai criar, né, uma doença tão grave como subterfúgio para um dia sair do clube. Olha, eu tô entrando aqui, mas daqui uns 3 meses eu digo que eu tô com uma depressão, com uma ansiedade. Não, isso eu não consigo. Eu informei vocês mais cedo que não haveria e não haverá juízo de valor nesse vídeo, tá bom? E espero que o nosso professor fique muito bem. Não vejo isso. Já vi outros exemplos, tá? O próprio Adriano Imperador, ele teve esse exemplo ali em 2009. Não vou, né, citar as culpas ou não do Adriano, mas o Adriano provou que não foi uma questão tão simples, porque ele sai da Inter de Milão em 2009, um mês depois ele está no Flamengo jogando, arrebentando. Talvez aquilo o tenha feito feliz, talvez ele tenha tido, talvez ele não tenha tido as questões que ele teve. Ele informa até hoje, por exemplo, né, sobre as questões do pai dele, que mexeram com ele e mexem com ele até hoje, que acabou atrapalhando toda uma carreira que o Adriano tinha no futebol. Então, assim, exemplo nós temos, sabemos que é uma doença muito complicada, porque é uma doença que ela não escolhe cor, ela não escolhe físico, ela não escolhe altura, ela não escolhe modelo, ela não escolhe padrão físico, étnico ou social. Ela simplesmente ataca das melhores das piores pessoas e é uma doença que faz muito, muito mal para quem realmente passa por isso, não somente o Tite, como toda a família dele, como o ciclo de amigos que ele tem. Gostaria de encerrar o vídeo com os meus mais sinceros votos de melhoras ao professor. Quero mais do que ninguém vê-lo no seu prime, né, como a gente costuma dizer, vê-lo na sua melhor forma, vê-lo bem, vendo inteiro, entregando ao futebol o que ele já entregou e ainda tem para entregar. Professor, a gente está com você, esperamos ver você muito, muito bem de novo. Galera, meu nome é Fernando, este foi mais um Zona Mista. E eu peço que vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos quase chegando a 100 inscritos. Falta pouquinho, muito pouco para a gente chegar lá, ok? Amanhã tem mais vídeo, galera. Um abraço, fiquem com Deus.